Prontinho, pode me. Obrigada. Certo, então a gente vai dar sequência na nossa disciplina de gestão de desempenho e retenção de talentos. E aí, para relembrar, né, quando a gente fala de desempenho, a gente está falando sobre a forma como o colaborador executa suas tarefas, né? Se ele executa no prazo, se ele executa de acordo com o procedimento, de acordo com o que a empresa espera, se ele alcança os resultados, se ele alcança os objetivos, se ele tem o comportamento compatível com o que a empresa espera. Então, ter um bom desempenho é quando o empregado, né, ele entrega aquilo que a empresa busca, né? Então, ele tem atitudes compatíveis, entregas compatíveis, alcança os resultados. E quando ele tem um mau desempenho, é quando ele não entrega o que a empresa espera, né? Então, ele não cumpre prazos, ele não consegue atingir os objetivos, as atividades dele não é feita de acordo com o procedimento, não é de acordo com as regras da empresa. Então, isso é um mau procedimento. Então, a gente está falando aqui da gestão do desempenho como um diferencial competitivo, né? Que vai trazer mais retorno para a empresa. E também estamos falando de retenção de talentos, né? Onde hoje a gente percebe aí que com a grande competitividade do mercado de trabalho, você reter os bons profissionais é fundamental para manter a saúde da empresa, né? Perder hoje os bons profissionais, principalmente para os concorrentes, é você ter que ter ali um jogo de cintura para, às vezes, lidar com entregas insatisfatórias, colaboradores que às vezes não estão ali tendo realmente o desempenho esperado, né? Então, hoje, o mercado competitivo, as empresas cada vez oferecendo melhores condições, as pessoas hoje cada vez têm menos medo de pedir demissão. Então, com isso, é muito importante a empresa ter estratégias para reter os melhores profissionais e não deixar com que eles tenham interesse de sair. E aí, falando sobre isso, a gente vai aqui comentar hoje sobre 5 práticas, né, 5 subsistemas de RH, que têm relação com a gestão de pessoas, com o desempenho, com a retenção de talentos. Então, a gente já viu algum deles, até em outras disciplinas, né, mas hoje a gente vai comentar aqui voltado para essa temática. E a primeira delas, então, é o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque você precisa contratar as pessoas certas para a empresa, né? Você, desde lá do processo de admissão, você já escolhe o profissional certo, que está alinhado com a cultura, que compartilha dos mesmos valores, que tem exatamente aquilo que o cargo precisa, que a função precisa, a empresa. Tem muito mais chance dele ter uma boa adaptação, dele ter um bom desempenho, dele se sentir acolhido, dele conseguir desempenhar suas atividades com mais tranquilidade, né? A empresa tem que oferecer boas condições para essa pessoa, e essa pessoa, ela tem que se sentir parte, né? Então, o processo de recrutamento e seleção, não só olhando pelo lado da empresa, mas o recrutador, ele também tem que ser muito transparente na hora de contratar, porque se ele contrata um bom profissional que não se identifica com a empresa, ele pode, mesmo sendo um bom lugar para trabalhar, ter o interesse de sair, né? Então, é um processo fundamental. Recrutamento e seleção, ele abre as portas, né? Então, é onde tudo começa na carreira daquela pessoa dentro da organização. Então, o processo tem que ser bem feito já para garantir o bom desempenho, né? Com bons profissionais alinhados, mas também é um processo importante para que depois essa pessoa não queira, né, lá na frente, por alguma razão, se desligar.
Então, quando a gente fala de quadro de funcionários, a gente tem a questão de manter os funcionários e tem a questão de trazer os funcionários. Então, são duas coisas que tem que trabalhar juntas, né? Tem que contratar e tem que manter para que o quadro de funcionários da empresa esteja sempre completo. E como eu comentei antes, né, com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas têm tido o desafio de atrair e de contratar os profissionais qualificados e mantê-los dentro da empresa, né? É importante que o recrutamento e seleção identifique realmente os perfis que vão se conectar com a empresa que ele está trabalhando para que os objetivos, tanto do profissional quanto da empresa, possam ser atingidos. Então, o recrutamento e seleção ele faz ali uma ponte, né, entre as necessidades da empresa e as necessidades das pessoas. O que são as necessidades das pessoas, né? Todo mundo precisa trabalhar para ter ali a sua renda, para atingir os seus objetivos pessoais, mas também precisam trabalhar para, às vezes, conseguir um status, né? Para ter uma satisfação pessoal, para ter um propósito, para ter um objetivo na vida, ter um lugar onde ela se sente útil. E as empresas precisam das pessoas para perpetuar a empresa, né? Para ter capital, para ter lucro. Então, sempre uma via de mão dupla, né? E o recrutamento e seleção é a ponte inicial para isso acontecer. E a gente sabe que hoje, não só hoje, mas sempre, né? As empresas não conseguem se sustentar sem as pessoas. As pessoas que operam as tecnologias, que produzem os bens, os serviços, desenvolvem os processos, atendem os clientes. Então, ter as pessoas certas é fundamental para manter a empresa funcionando da melhor forma possível. E antes de iniciar o recrutamento, é muito importante entender exatamente qual tipo de profissional que a empresa precisa. Qual que é a vaga? O que que a vaga exige? O que que a pessoa precisa ter? Não tem como você escolher a pessoa certa se você não sabe o que você está procurando, né? Então é muito importante entender todo esse processo anterior a iniciar o recrutamento e seleção. Tem que ter um planejamento prévio, né, da vaga, para que você consiga buscar os profissionais necessários. E essa atração, retenção, recrutamento e seleção de pessoas envolve não só a formação da pessoa, né? Não envolve só o que ela estudou, não envolve só as experiências dela. Envolve também ali a cultura organizacional, os valores, os objetivos estratégicos. Então, por exemplo, quando a gente fala de objetivos, tanto da empresa quanto do funcionário, é uma posição na empresa, é uma vaga que você hoje está contratando, que você sabe que ela não tem uma perspectiva de crescimento, às vezes é uma empresa que não tem espaço, né, para promoção, então, para muito desenvolvimento, tudo isso acontece, né? Pequenas empresas, às vezes, não têm muito espaço, né, para crescimento, e também, às vezes, a empresa está passando por um processo ali, em algum momento, que também não está permitindo muito esse tipo de progressão de carreira. E às vezes você está contratando um profissional que é muito ambicioso, né? Ele quer entrar, fazer acontecer, crescer. Claramente ele vai se frustrar rápido, né? Então, cabe ao recrutador, quem está conduzindo o processo seletivo, ter esse tipo de sensibilidade para entender essas questões. Às vezes o profissional ele tem a escolaridade, ele tem a experiência, mas o objetivo dele não condiz com o objetivo da empresa. Então, ele vai se frustrar e vai sair. Você vai perder aquela mão de obra, né? Se você não conseguir oferecer as condições que o candidato espera, em algum momento ele vai deixar a empresa, ele vai buscar empresas que ofereçam. A questão da cultura e dos valores também é muito importante, né? Tem uma pessoa, por exemplo, que valoriza muito a autonomia, gosta de ter muito espaço, muita flexibilidade, fazer as coisas com muita independência, e é uma empresa muito rígida, com normas, com regras, não vai ter uma boa adaptação. Em algum momento vai gerar um choque ali e ou a empresa ou o empregado vai querer encerrar aquela relação de emprego. Então, é muito importante levar vários fatores em consideração quando se contrata alguém. E o processo de recrutamento e seleção, ele deve, então, se iniciar com planejamento, entender exatamente as atividades daquela vaga, o que a pessoa vai fazer no dia a dia, quais as habilidades ela precisa ter, quais comportamentos, né, que se espera, e aí você vai desenhar, né, o perfil do profissional que você está buscando. Então, o ponto de partida é identificar a vaga, analisar as funções e definir as qualificações. Quando você tem todo esse desenho estruturado, aí sim você sabe qual tipo de profissional que você vai procurar. E a estratégia de seleção de pessoas, né, de recrutamento e seleção, ela pode ser baseada no cargo, né, onde você realmente vai procurar um
profissional, baseado nas características específicas e as exigências técnicas da posição, né, que você vai preencher. Então, o que você vai pensar é só no cargo, né, na atividade do cargo, o que ele vai fazer no dia a dia, qual que é a rotina, qual que é o procedimento, qual que é o setor. E você também pode, né, se basear nas competências. O que seriam as competências? Quais são as habilidades, as atitudes, os conhecimentos, os potenciais que aquele indivíduo precisa ter para ocupar aquele cargo? Então, percebe a diferença? Não você está olhando para o cargo, você está olhando para a posição, às vezes, de caixa de supermercado. Você vai contratar uma pessoa que simplesmente tem disponibilidade de horário e tem ali uma questão física, de aptidão física, para poder exercer aquela atividade de, por exemplo, passar uns produtos, né, seja caixa de supermercado, ou fazer uma venda numa loja, né, dar o troco, tudo certinho, você está pensando só no cargo. Quando você pensa nas competências, você já começa a pensar, eu quero uma pessoa que seja ágil, que seja simpática, que consiga prestar atenção na pessoa, que tenha atenção, né, para não confundir, para não fazer nada errado. Aí você já está começando a pensar no indivíduo, na pessoa, né, nas características da pessoa. Não acho que essas bases devem andar separadas, né? Elas devem andar juntas. Você tem que pensar no cargo, mas você também tem que pensar no indivíduo, né? Para que você consiga contratar o melhor profissional possível. Não dá para pensar separadamente para ter sucesso na contratação. Então, para você fazer um bom recrutamento e seleção, você tem que fazer ali um processo estruturado, né, um planejamento detalhado, o alinhamento cultural, porque igual eu comentei, o que é o cultural? A gente vai ver mais para frente. Mas o cultural é como a empresa é, né? E é muito importante você pensar também em como é a empresa, porque às vezes você pensa só na vaga, mas a empresa ela tem um contexto, ela tem regras, ela tem ali o clima organizacional, tudo isso influencia. E vai aumentar a assertividade se você levar todos esses fatores em consideração. E é importante também ser transparente, igual eu comentei, para que o processo de aceite de uma vaga, né, o processo de contratação, seja tanto do interesse da empresa quanto do candidato. Então, a gente não pode vender algo falso quando a gente está contratando alguém. A gente tem que ser franco, a gente tem que ser honesto, a gente tem que conversar, a gente tem que fazer testes, dinâmicas, para avaliar se a pessoa vai se adaptar àquele ambiente. E a gente tem que deixar o candidato muito claro de onde ele vai trabalhar, né? Para que esse match, né? Essa assertividade entre as duas partes possa acontecer. A gente não pode pensar só na empresa, tem que pensar no colaborador também. Até porque, se a gente contrata alguém errado, ele vai ficar insatisfeito, né? E em algum momento vai querer sair. A pessoa errada não é só aquela que tem um mau desempenho. A pessoa errada pode ser alguém que tem um bom desempenho, mas não tem o perfil para aquela posição naquela empresa, certo? Então, é uma via de mão dupla, né? A empresa buscando aí os melhores profissionais e os profissionais buscando as melhores empresas, que correspondam às suas expectativas, que ofereçam boas condições. E o encaixe perfeito vai ser um momento, então, que a estratégia da empresa, né, bem definida, vai ali formar claramente as vagas, os cargos, as exigências, e você vai poder usar essas informações para buscar o candidato ideal. Então, como a gente disse lá no início, qual que é a relação disso, então, com o desempenho e a gestão de pessoas? Desempenho é muito simples, né? O melhor profissional, a gente acredita, né? O normal é que o bom profissional tenha um bom desempenho. Claro que existem vários fatores que afetam, né? A motivação, a pessoa pode estar passando por um momento de vida ali pessoal que afete, né? Mas o ambiente da empresa pode não ser agradável, o líder pode não ser agradável. Então, às vezes, um bom profissional não vai ter um bom desempenho em alguma equipe, com algum líder, com algum colega de trabalho, em alguma empresa. Então, é tudo muito variável, gente. Quando a gente fala de pessoas, não existe uma matemática exata. 2 mais 2 não é 4 quando se fala de pessoas. Depende. Mas, se você contrata bons profissionais, você tem uma chance maior de ter uma pessoa com bom desempenho na empresa. E como a gente comentou, a questão de reter talentos no recrutamento e seleção
é um envolvimento no que diz respeito a isso, você contratar a pessoa certa para o lugar certo. Porque, igual eu disse, a pessoa pode ser ótima, mas não para aquela posição que você está contratando. Então, em algum momento vai ter ali um desacerto, né? Ou por parte da empresa, ou por parte da pessoa. Então, é muito importante levar em conta a cultura, os valores, as atividades do dia a dia, as competências, é, o clima da empresa, para você tentar entender se realmente é aquela pessoa ideal. Que senão, em algum momento, alguém vai rescindir o contrato e você vai, além de perder um bom profissional, ter todos os custos que a gente já falou anteriormente, né? Quando uma pessoa sai da empresa, ela leva o conhecimento embora, leva o tempo que gastou para treinar ela embora, a rescisão não é barata, né? O RH às vezes gasta um tempão contratando alguém e logo já está demitindo. Tudo isso, gente, é prejuízo de tempo e de dinheiro, tá? Então, as escolhas mais assertivas trazem mais retorno, né? Em todos os aspectos. E as pessoas, elas são os fatores de sucesso, né, para a empresa. Então, o recrutamento ele tem que ser conduzido aí de uma forma estratégica, né, levando em conta os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, para que tenha mais precisão na tomada de decisão, tá? E como eu disse, para ter uma tomada de decisão mais assertiva, é muito importante você entender melhor sobre a vaga. Então, a gente vai comentar aqui agora sobre a descrição de cargos e o mapeamento de competências, né? Que são ferramentas que nos ajudam a entender melhor o perfil do profissional que a gente está buscando. Estou entrando nesse tema agora. Para que o processo seletivo seja eficaz, né, é necessário realmente que você entenda o perfil a ser preenchido, tá? Então, como a gente já falou várias vezes, né, o que é competência, que é conhecimento, habilidade, atitude, né, o chá, são o ponto de partida, né, para que as melhores decisões possam ser tomadas com relação ao entendimento do perfil dos profissionais. Então, vamos entender aí a engenharia da contratação e como a gente pode traduzir e desenhar o perfil exato para uma contratação de sucesso no processo seletivo. Bom, então, primeira coisa é entender para aquele cargo quais são as responsabilidades, né? Qual que é o nível de complexidade do trabalho dela? Quais são as competências que ela precisa ter? Quais são as exigências, né? Exige uma formação específica? Exige um requisito legal? Ela tem que ter um curso específico? Qual que é o nível de autonomia que ela vai ter? Ela vai responder para qual pessoa na empresa? Ela vai estar inserida em qual equipe? Ela vai ter alguém abaixo dela para quem ela vai ter que delegar? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Com as informações do cargo bem estabelecidas, né, você consegue ali já começar a formar o perfil perfeito para aquela pessoa, né, para aquele cargo. Você vai conseguir entender qual que é a pessoa ideal para você poder contratar. E o sucesso do recrutamento vai depender da clareza dessas informações. Se você começa um processo seletivo meio perdido da pessoa que você está buscando, a chance de você contratar o primeiro que aparecer é muito grande. Até porque quem já trabalhou com RH sabe que quando abre uma vaga na empresa, ou alguém sai e você precisa substituir, é tudo para ontem, é tudo urgente, né? Não pode parar, não pode esperar. Há uma pressão muito grande quanto a isso, inclusive. Então, se você se deixar levar, você realmente acaba colocando uma pessoa qualquer para ocupar as suas vagas no intuito de ser rápido. Mas ser rápido, com certeza, não é ser assertivo, tá? Então, realmente é necessário aí ter um planejamento, ter calma, ter cautela e tomar decisões com mais certeza. Ainda mais porque, igual a gente já comentou, tudo que envolve a empresa é muito caro, né? E você, além de perder o tempo da empresa, perde o tempo do profissional, perde o tempo do RH, perde o tempo do líder. Então, é realmente uma perda muito grande de várias coisas quando você contrata o profissional errado. E aí, para você conseguir ter mais informações a respeito da vaga, do perfil do profissional, tem algumas ferramentas que você pode usar, né? Que é a descrição de cargo, a requisição de pessoal, a técnica dos incidentes críticos e a análise de cargos no mercado, né? Que estão citados na nossa apostila, no nosso material, e a gente vai comentar melhor. Então, esses aqui são 4 métodos de levantamento de informação, para que você consiga formar ali o perfil do profissional que você precisa, para a vaga que você precisa. E aí, vamos lá.
O primeiro deles é a descrição de cargos. Gente, esse é o mais básico, né? É um documento escrito, no qual pode ser online ou pode ser físico, vai estar lá especificado tudo sobre aquele cargo. Então, vamos supor que a gente está aqui comentando sobre um cargo de auxiliar administrativo, né? Então, o nome do cargo é auxiliar administrativo. Lá na descrição de cargos, vai vir lá para quem que ele responde, qual o departamento que ele ocupa, quais são as atividades que essa pessoa exerce. Vai ter um campo lá escrito quais são as competências. Pode ter vários nomes, né? Mas quais são as competências? Quais são as exigências, né? Aí muitas vezes a gente vê lá, por exemplo, ensino médio completo é um requisito obrigatório. Ensino superior é um requisito que é um diferencial, ou também pode ser obrigatório. Aí cada empresa vai entender da sua necessidade. Ah, eu preciso de 6 meses de experiência, eu preciso de 1 ano de experiência, não precisa ter experiência, precisa ter um curso de pacote Office, né? Tudo isso já está determinando quais são as competências, no sentido de conhecimentos e habilidades que essa pessoa precisa ter para ocupar o cargo. E na descrição de cargos, uma descrição assim bem feita, né, já vai trazer todo esse nível de detalhes. O que é a requisição de pessoal? É quando uma pessoa da empresa, normalmente um cargo de liderança, né, tem que ser um cargo de liderança, ou um gestor, ou um diretor, ele vai solicitar uma contratação. Geralmente, esse documento ele é usado para vagas novas, né, ou para perfis novos. Por quê? Se já existe descrição de cargo, você já sabe ali mais ou menos o que se espera daquela posição e que tipo de perfil de pessoa que você tem que buscar. Quando o gestor precisa fazer uma requisição de pessoal, às vezes é porque ele precisa contratar uma pessoa a mais na equipe, ou ele precisa de uma posição nova, criar um cargo novo. Então, às vezes, a equipe está completa e o profissional precisa de uma pessoa a mais, vai aumentar o quadro, né? Não é só substituir, vai aumentar o quadro, ou precisa mudar um pouco alguma função ali, às vezes por uma questão interna da empresa, às vezes por uma questão de mercado, né? Principalmente com relação a tecnologias, quem tem muito envolvimento com a área de TI, e de uma forma geral, todas as empresas que estão se otimizando, que estão utilizando IA, que estão utilizando, né, inteligência artificial realmente para otimizar os seus processos, pode ter ali uma questão de mudança de atividades dentro da equipe, né? Não só cortes pode acontecer, as pessoas acham que a IA ela só rouba o emprego, mas as pessoas que se aprofundam nas tecnologias podem ali, ocupar cargos que antes não existiam, né? Cargos novos que as empresas começam a criar para poder acompanhar essa inovação tecnológica, né? Muitos cargos que surgiram recentemente também foram questão de análise de dados, né? Hoje a gente vê aí que os dados eles podem ser trabalhados com dashboard, com várias ferramentas ali que já gera todo um relatório automático, mas para você alimentar essas ferramentas, para você poder treinar essas ferramentas para te dar os números que você precisa, os relatórios que você precisa, precisa de um profissional. Então, acontece muitos cargos novos voltados para a área de TI, né? Principalmente hoje em dia. Então, se o gestor ele precisa de contratar uma pessoa assim diferente, né, nova, ele faz um documento que chama requisição de pessoal, onde ele vai passar, olha, eu preciso de uma pessoa para ocupar um cargo de nome X ou um nome que ainda vai ser, né, definido, para exercer tais atividades. E aí geralmente ele vai já compartilhar informações no sentido de comportamento, né? Quando uma pessoa está abrindo uma vaga nova, ele sabe, a pessoa já pensou, o líder, ele sabe que tipo de comportamento que ele precisa quando é uma vaga nova, porque ele já desenha aquilo na cabeça dele. Ele só vai ter que colocar aquilo num papel para que o RH busque por esse profissional, né? Então, só faz requisição de pessoal quem tem muito contato com a vaga que vai ser preenchida, né? Não tem como uma pessoa de um departamento que não tem nada a ver fazer uma requisição de pessoal para uma vaga de qual ele não tem conhecimento, né? Isso aqui, muitas das vezes, deve andar de mãos dadas, né? Porque o RH, ele geralmente ele tem um quadro de pessoal, um número de pessoas a seguir, mas o mercado muda muito, né? Então, o gestor, ele tem que, esses documentos têm que andar juntos, né? O gestor tem que andar junto com o RH para manter a equipe funcionando certinho. Outra técnica
para você desenhar melhor o perfil do profissional que você busca, é a técnica dos incidentes críticos, no quais ele tem um olhar muito comportamental, né? No sentido de comportamentos desejáveis e indesejáveis. Quando a gente fala de comportamentos indesejáveis, a gente não está falando de defeitos, né? Tudo que é no sentido profissional, a gente não está olhando questões pessoais da pessoa. Mas tem comportamentos que às vezes é indesejável para aquela empresa, né? Ou para aquela vaga. Igual a gente estava comentando, a questão, por exemplo, de TI. Quem trabalha com TI precisa, geralmente, né, ser analítico, ser concentrado. E, às vezes, o comportamento que pode ser indesejável é aquela pessoa que, por alguma razão, por exemplo, pode ter uma comunicação muito exagerada, né? Ela tem perfis de pessoas que só se sentem felizes mesmo trabalhando com pessoas, trabalhando em ambientes coletivos, né? Não gosta de ficar sozinho numa sala, não gosta de ficar sozinho no computador, tem gente que gosta de campo. Isso tudo são comportamentos profissionais. Então, essa técnica é quando você faz esse nível de avaliação de qual comportamento é desejável ou indesejável para a vaga que você tem aberta. E a análise do mercado, da vaga no mercado, é também muitas das vezes para vagas novas, ou quando você quer fazer um aperfeiçoamento, né? Você quer fazer uma reestruturação. Em todos os sentidos, traz aí um certo viés de novidade. Por quê? Porque a análise do cargo no mercado é quando você faz um benchmark. O que é o benchmark? É quando você se inspira, né, numa empresa que já existe e que já tem alguma prática, já tem alguma política ou um cargo e que você quer se inspirar, né? Então você estuda sobre aquela empresa, você pesquisa, você pode fazer até um contato para buscar informações para te ajudar nos seus processos de decisão. Porque às vezes quando você está formando algo novo, surgem muitas dúvidas. Quem nunca consultou alguém mais experiente para saber sobre algo, né? O benchmark é isso, você consultar uma empresa que já pratica algo e já é experiente naquilo, para você ter informação. Então, às vezes, pode acontecer, né? Um RH que precisa de preencher uma vaga do qual ninguém ali na empresa tem muito conhecimento, né? Uma demanda nova, você pode fazer um benchmark com um colega seu de profissão, ou com uma empresa parceira, ou até com uma empresa concorrente, para entender melhor sobre aquela atuação, para você conseguir procurar o profissional certo. E qual instrumento você vai utilizar, então, para definir o perfil do seu profissional? Não tem regra, né? Não tem regra, você não precisa usar só um, pode mesclar, pode unir. Então, vamos fazer aqui um apanhado geral. A descrição de cargos, ela faz um levantamento completo das responsabilidades, né? É um documento interno, ele tem uma estrutura mapeada, né, sobre essas responsabilidades, as atividades, e é um documento que pode ficar desatualizado se ele for um documento só de gaveta, né, que não passa por uma atualização anual, que não acompanha as mudanças da empresa, então é um ponto de atenção. A requisição de pessoal é um documento que vem, né, do gestor ou do gerente, uma ordem de serviço que parte de algum líder da empresa. Também é um documento interno e geralmente trata de vagas urgentes ou vagas novas, né? E geralmente não tem tantas informações completas, porque é algo que está estruturando naquele momento, né? O gestor também, às vezes, não tem nem o conhecimento para fazer um documento estruturado. Então, o risco da requisição de pessoal é de ter informações muito limitadas ou superficiais, né? Geralmente você vai ter que estudar mais antes de entender o perfil desse profissional, que só a requisição de pessoa pode não ser suficiente. Geralmente os gestores são muito simples, né, nas suas solicitações. Então, o RH precisa de um pouco mais de planejamento. Com relação aos incidentes críticos, ele tem uma observação, então, direta de comportamento, também é um documento interno, mas com viés comportamental, né? Ele faz mapeamento de soft skills, que também são habilidades comportamentais e de performance, e o alerta, né, é a alta subjetividade do observador. Quem está fazendo essa observação dos comportamentos, quem está fazendo essa definição, quem ele acha que o comportamento é ideal, quem acha que outro comportamento não é positivo, é uma pessoa que está sujeita a uma subjetividade e a erros.
a falhas, né? Todo mundo está sujeito a falhas. Então, às vezes, a pessoa que faz essa análise de incidentes críticos, ela pode trazer na sua análise, ela pode, não, ela vai trazer o seu viés de bagagem para fazer o levantamento, né? Não tem como a gente. Nós somos humanos, a gente traz tudo que nós somos para onde a gente vai. Todo o trabalho que a gente entrega mostra aquilo que a gente é. Todo tipo de análise que a gente faz, que não envolve números, envolve a nossa observação. Então, eu posso fazer um mapeamento de comportamento de uma forma e um colega meu fazer de outro. Eu posso analisar um colega de trabalho de uma forma, meu líder analisar de outra. Então, o risco dessa ferramenta é esse. Você está sujeito à subjetividade. Geralmente é importante ter uma troca entre mais de uma pessoa para que consiga fazer um desenho mais assertivo, com menos chance de erros e falhas, né? E a análise de mercado é uma pesquisa de benchmarking, ela é uma fonte de dado externa, é geralmente para cargos inéditos, né, de alta tecnologia, coisas novas, e o risco de descolamento da cultura interna, esse é o risco. Por quê? Se você faz o benchmarking, você não está dentro da empresa a qual você está pesquisando, né? E quando a gente pesquisa sobre uma empresa, ou a gente faz contato, a empresa sempre vende o mundo perfeito de Bob. E a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente conhece uma empresa só do lado de fora, a gente não consegue entender como é que ela funciona perfeitamente, né? A gente não consegue entender realmente o que acontece. E aí, às vezes, a gente faz ali uma pesquisa sobre um cargo, e as informações que a empresa passa para nós é baseado na cultura dela, no clima dela, no segmento dela, né? Que podem não ser os melhores para a minha empresa. Então, todas as ferramentas que a gente utiliza para entender qual que é o perfil do candidato que a gente busca, todas elas têm ali um viés de falha, né? Somos humanos, né? Estamos falando de humanos, então todas elas ali têm um risco ali, seja de desatualização, seja de subjetividade, enfim. Mas cada uma delas também traz os seus aspectos positivos, né? Traz a sua contribuição. O ideal é que o RH sempre tenha a descrição de cargo, converse com o gestor, repasse com o gestor sobre as questões tanto de conhecimento específico, tanto de comportamento, e realmente, se for algo do qual não tenha conhecimento nenhum, faça um benchmark em mais de uma empresa, que aí você vai ter uma coleta de dados maior. E aí, aqui o nosso material trouxe um termo que é a ficha proficiográfica, no qual é como se fosse a reunião de todas as informações levantadas, né, para que você consiga ali realmente desenhar tudo o que aquela pessoa precisa ter para ocupar aquela vaga. Você vai encontrar a pessoa perfeita? Provavelmente não. Mas quanto mais riqueza de informação você tiver, mais perto você vai chegar. Então, pode ser que você não encontre a pessoa perfeita, mas você vai encontrar o mais próximo possível da perfeição. E aí, a ficha proficiográfica, ela vai te ajudar também a entender qual ferramenta você vai usar no seu processo de recrutamento e seleção. Onde que você vai buscar essa pessoa? Qual canal que você vai divulgar que você vai conseguir alcançar aquele profissional? Qual ferramenta você vai ter que usar para separar qual candidato tem habilidade, qual não tem? Então, você entender sobre a pessoa também vai te ajudar no processo de recrutamento e seleção para você conseguir fazer as melhores escolhas, né? Então, o processo seletivo eficaz é necessário que a organização possua as informações mais claras possíveis sobre o perfil a ser encontrado, né? Qual profissional realmente você precisa ter. Então, essas informações, esses dados servem como base para você formar os requisitos da vaga, né? Até no processo de divulgação, a gente tem que divulgar os requisitos da vaga. Então, tudo isso vai contribuir para o seu processo de recrutamento e seleção ser mais assertivo. E quando a gente fala de competências, né? As competências, elas nascem na raiz da empresa,
primeira coisa que leva-se em consideração é qual empresa é, o que ela faz, qual que é a missão, aonde que ela quer chegar, quais são os valores, quais são os objetivos. Tudo dentro da empresa começa com isso aqui. Tudo. Absolutamente tudo. Quais processos que ela vai ter? Depende dessas informações. Quais clientes ela vai atender? Depende dessas informações. Então, quem ela vai contratar também depende, né? Então, quando você fala de competências, a competência, ela nasce da identidade da empresa, né? A cultura nasce pela identidade da empresa. Então, o mapeamento de competências, ele tem que levar todos esses aspectos da empresa em consideração para você realmente conseguir entender quais perfis de conhecimento, habilidade e atitude que são necessários para trabalhar naquela organização. E a competência, ela leva em consideração, se a gente fosse destrinchar a competência, né? O que compõe a competência? O conhecimento, a habilidade e a atitude, o chá, que é o que a gente fala sempre. A competência, ela impacta em todo o desempenho da pessoa, em toda a atividade da pessoa, do grupo, do departamento, da empresa. A competência, ela pode ser medida, né? Então, pelos resultados, pelas entregas, pelo comportamento, né, pelas avaliações, você consegue medir o nível de competência das pessoas. E as competências, elas não são natas, né? A maioria das competências, elas podem ser desenvolvidas por meio de estudo, de treinamento, de prática, né? Então, tudo pode ser lapidado e aperfeiçoado. Então, como a gente já viu, quase todas as disciplinas de RH vão falar de competência, vão falar do chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude, e a gente sabe que o conhecimento é o referencial teórico, né? É o saber sobre algo. A habilidade é saber colocar aquilo em prática, é saber fazer, saber executar. E a atitude é querer fazer, é ter o interesse, é ter a disposição, é ter a motivação, está relacionado ao comportamento. Então, o conhecimento é a teoria e a informação. Como que se adquire? Nas escolas, nas universidades, nos livros, no estudo, na observação, né, na vida. A habilidade, ela se adquire com a prática, né? No uso diário ali do conhecimento, você colocar o conhecimento em prática, exercitar, praticar, para que você consiga adquirir habilidade. E o que é a atitude, né? É o motor da ação, é o comportamento, é o impulso de querer fazer, é a atitude, é a postura. Então, a gente pode ver aqui um exemplo, né, para tentar traduzir ainda mais claramente o que é a competência. E o exemplo aqui é uma competência muito importante, que é a comunicação, né? Afinal de contas, o ser humano, não só o ser humano, mas os animais também se comunicam, né? É uma coisa que está totalmente enraizada em nós. Não tem como a gente viver no nosso mundo em coletividade sem a comunicação. Então, principalmente nas empresas, é uma competência muito importante. E aí, destrinchando ela aqui. Com relação ao conhecimento, né? Que é a habilidade do saber. Desculpa, que é o chá, dentro do chá, o conhecimento, né? É o saber. Saber o quê? Dentro da comunicação, o profissional ele pode conhecer técnicas de comunicação verbal, técnicas de comunicação escrita, conhece sobre oratória, porque oratória não é só saber falar, é falar com a entonação certa, é falar com os recursos linguísticos certos, é saber fazer as pausas, tudo isso é oratória, né, para que você consiga despertar o interesse do público. Quando você tem conhecimento sobre comunicação, você entende a importância da escuta, porque comunicar não é só falar, comunicar também é ouvir. Não tem troca se alguém ouvir e alguém falar, né? É mútuo, né? Se só uma pessoa fala, é um monólogo. Então, não está existindo troca entre aquelas duas pessoas, né? Então, a escuta é muito importante. E dentro ali do conhecimento, conhecer os canais para transmitir as informações, né? Conhecer os canais de comunicação. Então, às vezes, a pessoa pode ter todos esses conhecimentos aqui. Mas aí, ela sabe usar esses conhecimentos, que é a habilidade. Então, dentro da comunicação, quais seriam as habilidades? Conseguir transmitir as informações de forma clara e objetiva, né? Eu tenho conhecimento, eu consigo falar de forma clara, eu consigo transmitir o que eu estou pensando, eu consigo ser clara, eu consigo ser objetiva, eu consigo me fazer entender, eu consigo prender a atenção do público.
Eu consigo adaptar a linguagem ao público? Eu consigo ouvir as pessoas atentamente? Eu consigo ter interesse sobre as pessoas, ter interesse em ouvi-las? Eu tenho. Eu tenho coragem de fazer perguntas se eu não ouvir? Tudo isso é habilidade, né? Então, às vezes a pessoa sabe tudo sobre oratória, mas aí ela vai dar uma palestra, ou ela vai fazer uma reunião, ela fala difícil para um público que às vezes não entende, ou ela tem uma comunicação muito chula para um público que é mais refinado, ou ela não consegue organizar os pensamentos, não consegue organizar o que ela tem para dizer, então ela não está se comunicando bem. Então, a pessoa que tem a competência da comunicação, ela tem a teoria, ela sabe como fazer e sabe fazer, e aí vai depender só da atitude dela. E o que é atitude? Comportamento, igual a gente já ouviu. Então, tem o comportamento de demonstrar interesse em ouvir, tem o comportamento de querer compartilhar a informação, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas ela não quer passar para ninguém. Ela tem informação e não quer comunicar para ninguém, né? Não quer ajudar o outro, não é transparente, retém informação. Outra atitude é manter uma postura respeitosa nas interações. Às vezes a pessoa se comunica bem, mas ela interrompe, mas ela é grosseira, ela se expressa com rispidez. E faz parte também da atitude, na competência e comunicação, ter coragem de enfrentar desafios, né? Ter coragem de se expressar, ter o interesse de manifestar opinião, né? Principalmente em público. Então, quem tem uma competência de comunicação muito desenvolvida, já superou a vergonha de falar em público. Já desenvolveu ali todo um mecanismo próprio para superar, às vezes, a vergonha, a inibição, a timidez. E tudo isso que a gente falou parte, primeiro, do interesse. O interesse de querer fazer, o interesse de buscar conhecimento, o interesse de querer colocar em prática. Então, não tem como ser que tudo andar separado, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude andam juntos para que alguém realmente consiga fazer algo bem feito, né? E tenha uma competência. E as competências, elas podem ser divididas em 4 níveis. As competências individuais, que são a base, é a competência de cada indivíduo, de cada pessoa, né, de forma individual. As competências gerenciais já envolvem aí os líderes, né, os gestores, os encarregados, os coordenadores, todo mundo que tem alguém, né, abaixo dele, todas as pessoas que tem que delegar. As competências funcionais são do departamento, né? São da equipe, do grupo. Aí deixa de ser individual e passa a ser coletivo. E as competências essenciais são aquelas que são muito necessárias para o negócio. É aquela competência que a empresa não vai funcionar sem essa competência. Não tem como sustentar a empresa se as pessoas não tiverem essas competências. São totalmente essenciais. São competências que geram vantagem competitiva, que faz você sair à frente do seu concorrente. Então, a gente pode definir competência nesses 4 níveis. E aí, só dando um exemplo aqui, né, mais uma vez, a competência individual, ela é a base, né? A competência individual vai formar as competências setoriais ou funcionais. As gerenciais é a camada da liderança e as essenciais é o que é necessário para a empresa sobreviver. E o foco tradicional, antigamente, então, era só preencher uma vaga, né? Era, igual eu falei, contratar o primeiro que aparece. Muitas das vezes, para cargos muito operacionais, ainda se faz dessa forma. Mas, assim, o cargo operacional, onde a pessoa às vezes não precisa de escolaridade, não precisa de experiência, a pessoa não tem, a vaga não exige nenhum requisito. Mas, mesmo assim, o comportamento você tem que avaliar, né? No processo de recrutamento e seleção, você tem que perceber aquela pessoa que tem uma boa postura, que sabe se expressar, que possa demonstrar ali na entrevista mesmo valores éticos, que tenha pontualidade, que tenha compromisso, né? Então, antigamente, o foco era só preencher a vaga sem muita análise. E hoje, o foco estratégico é identificar os profissionais que estão mais alinhados com a empresa, né? Usando aí o mapeamento de competências, usando aí todas as ferramentas que a gente comentou, de descrição de cargos e tudo mais, para tentar encontrar os melhores profissionais e fortalecer a equipe e a empresa de uma forma geral.
Então, o paradigma antigamente era só encher a empresa, era só ter as cadeiras cheias. E hoje, o mecanismo, né, a visão estratégica do RH e das lideranças é trazer os profissionais que tenham as melhores competências para compor o time. E isso aqui é um ciclo, né? Quando você tem as diretrizes claras, né, você entende a missão, a visão, os objetivos da empresa, você entende bem sobre o negócio da empresa, você entende bem os setores, você entende bem o que a vaga precisa, você tem ali, já conseguiu definir todo o perfil, você entendeu o que a pessoa precisa conhecer, qual habilidade ela precisa ter, qual comportamento, qual atitude, você vai ali, então, para o processo de seleção, de recrutamento e seleção, com uma chance de assertividade muito maior. E aí, entrando então em recrutamento, a gente vai falar mais sobre isso. Então, só recapitulando, a gente chegou aqui nessa etapa onde a gente já tem o perfil do candidato todo desenhado, né? A gente sabe exatamente o que a gente está procurando. Então, o recrutamento e seleção é o ponto de partida para atrair candidatos, né? Percebeu-se ali uma necessidade de substituição de pessoas, ou de aumento de quadro, ou de uma nova função, enfim, que a gente já comentou. Percebeu-se ali uma necessidade, então você vai começar o processo de recrutamento, que é o motor da seleção. Por que motor? Porque é o ponto de partida. E o recrutamento, então, são atividades que visam divulgar a vaga de trabalho, atrair as pessoas para essa vaga, né? Então, é o processo que a gente comentou. Você tem ali a definição da vaga, você tem o desenho da vaga. Então, o que você vai fazer com essa informação? Você vai alinhar o conteúdo da vaga com o perfil do candidato, divulgando as vagas nos canais de comunicação correto, gerenciar esses canais de comunicação com o público interessado, receber os currículos e informações dos candidatos. Todos esses tópicos aqui fazem parte do recrutamento. Então, vamos colocar em prática aqui o que a gente está falando. Eu tenho uma vaga de um profissional. Deixa eu pensar. Eu quero contratar para uma empresa um profissional de marketing, né? O profissional de marketing hoje, ele tem que ser muito atualizado. Ele tem que ser moderno, ele tem que ser criativo, ele tem que estar online, né? Ele tem que entender das tecnologias, de redes sociais. Se ele for um bom profissional de marketing, ele vai estar acompanhando a sociedade que a gente vive. Então, ele vai estar ali digital, certo? Então, você já sabe o que você procura com relação ao profissional. Estou dando um exemplo aqui muito simplório, porque como a gente já entendeu, quando a gente vai buscar um candidato, a gente tem todo um desenho ali do perfil. Estou dando um exemplo aqui superficial. Um profissional de marketing, então. Onde que você vai buscar esse profissional? Você vai colar um cartaz na rua para procurar esse profissional? Você vai divulgar no rádio? Não são canais de comunicação assertivos para esse tipo de público, né? Onde você pode procurar esse profissional? Faculdade, que a gente vai até ver aqui na segunda etapa aqui de onde recrutar. Eu estou passando um pouquinho para frente, né? Onde recrutar. Você vai procurar esse profissional em faculdade, você vai procurar esse profissional em rede social, você vai procurar esse profissional em plataformas de emprego, né? No LinkedIn, onde você vê que aquele público ele se manifesta mais, ele se expressa mais. Se você está procurando um profissional, às vezes, que é mais tradicional, né? Vamos colocar, por exemplo, um motorista de ônibus. Às vezes o melhor canal é o Cine, às vezes o rádio, televisão, o jornal possa ser bons canais, grupo de WhatsApp, né? Tem muito grupo de emprego, grupo de Facebook, de vaga de emprego, né? Dependendo da empresa que você trabalha, você pode aderir a um programa de indicação, você pode contratar uma consultoria, né? Então, tudo isso influencia na busca por profissionais, porque se você não entender o profissional que você está buscando, você não vai saber nem onde que você vai encontrar, né? E depois que você, então, definiu a sua vaga, alinhou a vaga com o perfil, divulgou nos canais certos, acompanhou esse processo,
viu que teve adesão, viu que chegou currículo, viu que atingiu as pessoas interessadas. Aí você vai receber os currículos, né? Vai receber as informações dos candidatos para você começar a triagem, né? No processo de recrutamento, ele então inicia no desenho da vaga e ele para após os currículos terem sido recebidos, né? Após as inscrições terem sido recebidas. Então, isso aqui é o recrutamento. E o recrutamento, ele pode ser externo, quando você busca por profissionais fora da empresa, né, por profissionais do mercado de trabalho, ou o recrutamento ele pode ser interno, quando você vai abrir oportunidade para as pessoas que já estão na empresa, né? Então, às vezes, você vai abrir ali uma vaga, você fala, ó, a gente vai abrir internamente, se você é do departamento tal, você pode se candidatar, você pode participar do processo seletivo. E o recrutamento misto é quando você dá oportunidade tanto para interno quanto para externo. Não há um formato perfeito, né? Vai depender ali da urgência da vaga, da complexidade da empresa, né? E do perfil dos colaboradores. Então, o recrutamento interno, foco nos colaboradores que já estão na empresa, e o foco externo é quando você procura por profissionais novos. O recrutamento interno traz como vantagem motivar os colaboradores, né? Criar oportunidade de carreira, oportunidade de crescimento. Você consegue recrutar mais rápido, porque se você vai recrutar internamente, você já conhece os profissionais, você já tem ali um histórico. Então pode ser muito mais rápido na tomada de decisão. Você aproveita os talentos já conhecidos e reduz os custos do processo, né? Que às vezes procurar fora é mais caro que procurar internamente. Quais são as desvantagens? Limita a entrada de novas pessoas, de novos conhecimentos, de novas ideias, mantém a cultura sem mudança, né, muito estática, muito inalterada, e gera ali um conservadorismo, né? Você está sempre ali entre as mesmas e mesmas e mesmas pessoas. Então, a empresa tem que avaliar o que é mais interessante. O recrutamento externo, ele traz como vantagem novas experiências, novos conhecimentos, novas práticas, né? Renova a cultura da empresa, renova a equipe, aproxima a empresa com tendências do mercado, né? As pessoas trazem coisas de outras empresas, então tem ali uma troca, uma inovação, fortalece a competitividade, né? Quando você traz talentos de fora. E as desvantagens do recrutamento externo é que você pode desmotivar as pessoas que estão na empresa, que acham que nunca vão ter chance de crescimento. O recrutamento externo, ele é mais caro, ele é mais demorado, ele é incerto, você não sabe se vai vir o profissional certo, você não sabe se vai conseguir um bom currículo, né? Então, é tudo muito incerto. E pode ter mais tempo para adaptação, né? Que se você traz uma pessoa de fora, você não conhece aquela pessoa. Então, você não sabe quanto tempo ela vai demorar para se adaptar e se ela vai se adaptar. Então, traz uma incerteza maior. E aí vai depender da empresa qual decisão que ela vai querer tomar. Recrutamento interno é mais rápido, custo mais baixo, porém, ele fica no conservadorismo, né? O recrutamento externo, então, ele traz ali uma renovação da equipe. O recrutamento interno motiva as pessoas a querer crescer, né? O recrutamento externo, ele pode ter um risco ali de difícil adaptação, porque você não conhece os profissionais. Recrutamento interno você já conhece. Então, tudo vai depender, né? A empresa, o RH e o líder têm que avaliar o que vai ser mais interessante para aquele momento da empresa. Onde recrutar? Eu já atropelei aqui, né? Já comentei. Tem vários canais aí que as pessoas podem, que os profissionais podem, tanto se candidatar, quanto as empresas podem buscar os seus candidatos. E essa decisão de onde recrutar também depende, né, da pressa que você tem, do orçamento, se você quer inovar, se você quer, se a vaga é confidencial, se o volume de contratação é muito grande, se é um cargo operacional, se é um cargo estratégico, né? Por exemplo, se você tem pressa e pouco orçamento, talvez o recrutamento interno seja melhor, você valorizar alguém da casa. Se é uma vaga confidencial, você não pode divulgar, né? Se você não quer que a pessoa saiba que ela vai ser desligada, por exemplo, né? Você vai desligar alguém e a pessoa ainda não sabe, você não pode divulgar e a pessoa vê a vaga dela ser divulgada. Às vezes você tem que contratar um headhunter, que é uma pessoa especializada em contratação. Se é muito volume, né, de pessoas que você tem que contratar, você precisa ir de 20, 50 pessoas,
Às vezes você vai ter que usar aí de canais de divulgação que tragam mais volume, né? Então, tudo vai depender da prioridade da vaga. O que são os especialistas em contratação, né? A gente tem as consultorias, né? Onde você vai contratar uma empresa, uma agência, onde ela vai fazer o processo de recrutamento por você, às vezes até de seleção, né? Então, se o RH às vezes não tem tempo, não tem expertise, ou enfim, por N situações, não consegue fazer o processo de recrutamento e seleção, pode contratar uma consultoria que faça para você. E os headhunters são pessoas especialistas em recrutamento e seleção, mas geralmente eles atuam com vagas sigilosas ou com vagas muito estratégicas, muito gerenciais, de alta diretoria, de alta performance, onde eles buscam realmente lapidar, assim, captar os melhores dos melhores dos melhores. Então, os headhunters, que a tradução é caça-talentos. Então, a empresa contrata quando ela quer um profissional muito específico. E aí tem as redes orgânicas também que a gente fala, de volume, né, de captação. Que você pode ter um programa na sua empresa de indicação, né, um funcionário indicar um currículo. Você pode ter o networking, né, networking rede de contatos, que você pode ter com outras empresas, com os veículos de informação, a rádio, televisão, as redes sociais. Universidades, né, se você procurar alguém que precisa de formação superior, o curso técnico. E as empresas também têm banco de dados, né? Elas têm o seu próprio banco de dados, ou às vezes se cadastra ali a vaga na GUP ou na Cato, que são plataformas também de bancos de dados e de captação de currículo. E o custo-benefício, então, do talento, né? O recrutamento, ele tem que ser estratégico para você garantir que você vai atrair os profissionais que têm os conhecimentos que você precisa, as habilidades que você precisa, e que você não perca tempo investindo no recrutamento ruim. Às vezes você está pagando um anúncio de uma vaga num veículo de informação que não vai trazer o profissional que você quer. Então, tudo isso tem que ser muito avaliado para não gastar dinheiro com o recrutamento errado. E agora falando sobre seleção. Então, depois que você já fez o seu processo de recrutamento e você recebeu uma quantidade satisfatória de candidatos, você vai começar a selecionar essas pessoas, né? E é aí que entra a triagem. Então, você vai analisar os currículos e os perfis, vai triar os currículos que você achar que tem mais perfil para seguir para a próxima etapa. Você vai aplicar dinâmica, testes, né? Para entrevistas, para tentar conhecer mais sobre essas pessoas. Você vai marcar também entrevista com os gestores, né? O gestor ele tem que participar da contratação. E aí, o processo de seleção encerra com a tomada de decisão, divulgação e resultados e feedback. Então, a seleção inicia quando o recrutamento acaba. Recrutamento divulgou, captou os currículos, inicia a seleção. Seleção vai analisar, vai triar, vai convidar as pessoas, vai fazer o contato, vai fazer as entrevistas, vai tomar a decisão e vai dar os resultados para os candidatos. E como fazer um processo de seleção? Primeira coisa, analisar os currículos e triar. Segunda coisa, aplicar testes, jogos e dinâmicas voltados para conhecimento técnico, questões comportamentais e testes psicológicos, né? Então, esses três aí, o técnico, comportamental e psicológico, andam juntos para você tomar a melhor decisão com relação ao candidato. Se a empresa não tem, às vezes, orçamento para pagar um psicólogo, só psicólogo pode fazer teste psicológico, se ele tiver um profissional de RH que tem uma expertise, ele pode fazer uma dinâmica, um jogo, o teste técnico, né, uma prova, né, que você pode pedir para a pessoa responder para avaliar o nível de conhecimento, até na entrevista mesmo, né, tem N perguntas que você pode fazer para avaliar tanto técnico quanto comportamental. Então, as entrevistas, né, sempre são etapas fundamentais. Outra etapa do processo seletivo é verificar os requisitos legais. Às vezes, igual eu comentei, a vaga precisa de ensino superior, precisa de um curso, uma graduação, precisa de um curso técnico, precisa de uma carteira de motorista, né? Então, isso são os requisitos legais para ocupar a vaga. E fazer verificação do fit cultural, né? Que é aquilo que a gente já comentou. Ver se a pessoa vai se adequar aos valores da empresa, ver se o perfil dela é compatível com o perfil da equipe, com o perfil da empresa. Então, isso é o fit cultural. Então, a diferença de recrutamento e seleção. Recrutamento são técnicas que visam atrair os candidatos. E a seleção
é triar esses candidatos, aplicar diversos processos ali de entrevista, de testes, para escolher o candidato ideal. Então, tem ali o processo de seleção, ele é a tomada de decisão com relação à comparação. Você recebeu 50 currículos no seu processo de recrutamento. Você selecionou 10. Desses 10, você vai ter ali o processo de seleção, aplicação de testes, de entrevistas, no qual você vai comparar essas pessoas. Você vai comparar esses profissionais e vai ver qual que está mais aderente ao perfil que você já desenhou para você tomar a decisão de qual candidato você vai contratar. Então, o nosso material aqui trouxe até alguns tópicos principais para a gente evitar escolher o profissional errado, né? O que você pode fazer para ter menos risco de erro? As entrevistas, as provas, as avaliações psicológicas e as dinâmicas de grupo. Tudo isso para ter mais certeza de que você vai fazer a escolha certa. A entrevista, ela é fundamental no processo seletivo, né? A entrevista, ela pode induzir a pessoa a te trazer as respostas que vão responder as suas perguntas, ou você pode fazer uma entrevista no qual você deixa aberto para a pessoa responder ali de forma mais livre, mais espontânea. A entrevista, ela pode ser roteirizada, você já pode levar ali as perguntas que você vai fazer, ou você pode deixar mais solto, né? Geralmente, se você é um profissional mais experiente, você não precisa de tanto roteiro, você vai ali de uma forma mais espontânea. Você pode convidar pessoas da equipe para participar, você pode fazer sozinho ou com o gestor. É sempre bom fazer de dupla, né, para ter uma troca ali de opiniões, né? Porque uma pessoa só, às vezes, ela pode ter ali uma impressão errada, né? Então é bom sempre fazer com mais de uma pessoa. E o gestor sempre tem que estar envolvido, tá? E a entrevista, ela também tem que verificar, tem que fazer a triagem simples, né, de tudo que a gente já comentou, dos requisitos legais, da formação, das experiências, mas tem ali também a questão de aprofundamento de competências, né, então o RH avaliar o conhecimento, habilidade, atitude, né, que às vezes no currículo a pessoa tem todos os conhecimentos, mas ela demonstra ter habilidade quando ela ela está na entrevista e você faz perguntas sobre o passado profissional dela. Ela conta sobre situações onde ela aplicou as habilidades. Ali na entrevista, qual que é a comunicação dela? Como é que ela se expressa? Ela tá segura do que ela está falando? Ela parece estar omitindo alguma coisa? Ela se expressa com confiança, né? Tudo isso é observável. E a entrevista, então, ela permite uma interação direta com a pessoa, ela traz uma proximidade, né? A pessoa tem mais liberdade para poder se expressar, que o currículo, às vezes, ele é frio, né? É um papel. E quando você está ali com a pessoa, você tem uma troca muito maior, né? Você consegue observar muito melhor, você consegue ter uma comunicação que facilita o entendimento sobre aquele perfil. E as desvantagens da entrevista é que é um pouco subjetivo, né? Igual eu comentei, as pessoas têm as suas opiniões e impressões podem ser erradas. Por isso eu comentei de sempre ter alguém junto, né? É bacana. Às vezes é difícil você comparar muitos candidatos, né? Às vezes você entrevistou 15 pessoas. Nossa, quem que é o João, quem que é o Henrique? Você pode confundir. Isso acontece, né? Ainda mais quando você está trabalhando com um volume grande. Às vezes você tem tanta ansiedade por finalizar, né, aquela vaga, que você deixa aspectos passar ali na entrevista, se não dá a devida atenção, né? Então, quem faz entrevista tem que ter um conhecimento mais apurado, tem que ser uma pessoa que tem uma expertise, né, em entrevistas, em comportamento humano, e o gestor, ele tem que participar. Por quê? Às vezes, o gestor não quer participar, isso acontece muito, mas a pessoa vai trabalhar com o gestor, a pessoa vai trabalhar com aquele líder. Aí eu sou RH. Eu contrato para aquele líder uma pessoa que de cara ele não vai com a cara da pessoa. Gente, é errado esse tipo de conduta. Eu não fui com a cara do fulano, a gente não vai contratar ele. É errado. Mas precisa ter o feeling, gente. O feeling é você ter o feeling, é a energia, a troca, é a identificação. Se eu ponho na sua equipe uma pessoa que de cara você fala, nossa, não gostei, vai ter uma boa relação? Não vai.
Então, é importante a presença do gestor para já ter essa troca inicial e o gestor falar, eu quero essa pessoa, eu não quero essa. Porque quem escolhe é quem vai trabalhar com o candidato. O RH não vai trabalhar com todo mundo da empresa. Então, quem está na equipe daquela pessoa que está sendo contratada que tem que estar na entrevista para fazer a escolha e a tomada de decisão. E a gente tem provas específicas, né, que avaliam o conhecimento técnico, idioma, informática, legislação, né, para ver se aquela pessoa realmente está apta. E as avaliações psicológicas, né, para você analisar os traços de personalidade, de comportamento, de concentração, né. Então, a avaliação psicológica, ela traz muitas informações sobre o perfil da pessoa que só numa conversa, né, só numa entrevista, só numa dinâmica, pode ficar oculto, né? Porque o teste psicológico é muito difícil de você manipular. Geralmente você vai mostrar ali o que você verdadeiramente é. Por isso que é uma ferramenta muito útil. O teste de estresse situacional. Por exemplo, é quando você faz um tipo de pergunta, né? Você dá um exemplo. Você vira para o candidato e fala: sua chefia solicita um relatório com prioridade zero para hoje, mas você possui outro trabalho urgente que vai resultar numa multa alta para a empresa se não for entregue. Aí você pode perguntar: como que você agiria nessa situação? Só que assim, quando você faz perguntas para a pessoa te dar uma resposta futura, ela vai pensar, ela vai responder o que você quer ouvir. Hoje a gente tem aí na internet muitas regras, instruções, tutorial de como fazer a entrevista perfeita. Então, o ideal é você jogar situações para o passado. Me conte uma situação onde você teve que lidar com pressão e como que você reagiu. Como que você agiu nessa situação? Aí ele vai te contar. A partir dali, você começa a pegar detalhes, você foca em algum ponto que a pessoa comentou, aí faz uma outra pergunta em cima daquilo. Geralmente as pessoas têm mais dificuldade de mentir sobre o passado do que sobre o futuro, né? Então, você consegue trazer mais verdades aí na entrevista. E as pessoas tendem a repetir os comportamentos do cotidiano, né? Então, as dinâmicas, elas servem para você observar melhor o comportamento das pessoas. Tem dinâmica que é quebra-gelo, que é só para descontrair, né, criar um contato inicial. Tem dinâmica que é de relaxamento, né, para reduzir a tensão, né, as pessoas ficarem mais à vontade. Tem a dinâmica que vai avaliar o comportamento, né, então é ali alguma situação criada ali para que aconteça algo, a pessoa tem uma tomada de decisão, onde você vai avaliar o comportamento dela. Os jogos empresariais, que geralmente são de resolução de problemas mesmo, de trabalho em equipe. E as simulações, que é quando você cria ali uma situação com base já em situações que acontecem na empresa, né? Então, você simular algo que poderia acontecer na própria empresa para ver como que as pessoas vão reagir. E aí você consegue ter mais clareza sobre o perfil das pessoas. Então, a zona de precisão, né? Quanto que você vai ter mais assertividade no seu processo de recrutamento e seleção? Quando você faz a entrevista, as provas, as dinâmicas e os testes psicológicos. Isso aqui tudo é para trazer mais informação, mais embasamento para você escolher o candidato ideal. E aí, se você faz um bom processo de recrutamento e seleção, você vai ter respostas. Por quê? O profissional vai ter um bom desempenho, né? Ele vai ter um aproveitamento das habilidades dele, você vai ver que ele tem potencial de sucesso na empresa, ele está satisfeito, a equipe está satisfeita com ele, e tudo isso, todo o processo de recrutamento e seleção que é bem feito, ele vai ter esses indicadores, né? De bom desempenho, de satisfação da equipe, de adaptação, e você vai ter a redução dos níveis de turnover. Porque se você contratou a pessoa certa, aquela pessoa vai querer ficar na empresa, a empresa vai querer ficar com aquela pessoa, então vai diminuir a rotatividade, né? Você vai ter menos necessidade de substituição futura desse profissional. Então, o processo de provisão, né, de profissionais, ele tem que ser descentralizado. Por quê? Porque primeiro, não existe um roteiro padrão, para cada cargo, para cada setor, às vezes você tem que ter uma estratégia diferente, e as equipes e os gerentes, os líderes têm que estar envolvidos para que você consiga sempre os melhores profissionais. Então, é sempre um trabalho do gestor com a equipe e os recursos humanos. Falando agora de cultura, engajamento e motivação.
A cultura organizacional e o engajamento exerce uma influência direta sobre o desempenho das pessoas, né? Porque a cultura organizacional, como a empresa é, vai influenciar no meu comportamento. E o meu comportamento que diz respeito sobre o meu desempenho. E como a empresa age e o quanto eu estou motivada e o quanto eu estou engajada vai determinar se eu quero ou não permanecer naquele ambiente. Então, a cultura ela está totalmente envolvida com a questão da retenção de talentos e do desempenho. E o que, que é, então, que caracteriza o engajamento? Então, o engajamento é um fenômeno que contempla aspectos cognitivos, emocionais e físicos, né? Mas ele é muito complexo. Ele está aí relacionado com várias facetas do comportamento humano, ele está relacionado com a prontidão inata, a minha vontade dentro de mim, o meu interesse interno, né, de agir, de entregar o meu papel. Ele está relacionado ali com os aspectos psicológicos, né, as emoções, a satisfação interna. E o engajamento é o oposto do burnout. O burnout é a exaustão mental, o esgotamento. Quando você está engajado, você está cheio de energia, de vitalidade, né? Então é o oposto do burnout. E para o engajamento acontecer, o cognitivo, o emocional e o físico tem que estar ali com o mesmo propósito, né? Para alcançar o mesmo resultado. Não adianta o meu físico tá cheio de energia, mas a minha emoção, eu tô sem motivação. Ou o contrário, né? Eu tenho motivação, mas meu físico está esgotado, eu estou num ambiente que não me favorece fisicamente, né? Então, o físico, o cognitivo, o emocional andam juntos. E é muito importante para o engajamento o meu propósito. Por que, que eu faço o que eu faço? Aonde eu quero chegar? O quanto eu me sinto importante, né? Então, o engajamento depende do propósito, depende dos resultados que eu quero alcançar, depende do futuro que eu quero atingir. E o engajamento pode ser entendido como o nível de comprometimento, envolvimento e dedicação dos colaboradores com relação às suas atividades, né? Então, é o nível de esforço que a pessoa tem nas entregas que ela faz dentro da empresa. E geralmente, né? Geralmente não. As entregas, elas acompanham o nível de reconhecimento, o nível de recompensa. Eu me esforço mais se eu vou ter mais retorno. Às vezes, só o propósito interno não é suficiente para a pessoa se motivar. Ela precisa ver que ela pertence, que ela faz parte, que ela é vista, né? Então, o reconhecimento e essa recompensa são muito importantes. E os fatores que impactam o engajamento? O primeiro deles são as características do próprio indivíduo. É a personalidade do indivíduo, os hábitos de saúde, os padrões de comportamento. Depois, é com que ele trabalha, né? O trabalho dele, as características das tarefas, das atividades, das responsabilidades, as condições de trabalho. Outro nível que impacta no engajamento é a equipe. Como que é o relacionamento entre as pessoas, como que é o trabalho em equipe, os conflitos, o senso de justiça, o apoio, a empatia. Outra coisa que impacta o engajamento é a liderança, se oferece suporte, se oferece feedback, se te reconhece, se te respeita, se é um líder que tem credibilidade. E outro aspecto que impacta o engajamento é a empresa, de uma forma geral. As normas, as políticas, a missão, os valores, os objetivos. Então, todos esses fatores aqui impactam no engajamento do indivíduo. E a energia gerada pelo engajamento, ela é constante, ela é mutável. O engajamento que eu tenho hoje pode não ser o daqui a um mês. O propósito que eu quero atingir, que me deixa engajada e motivada, pode ser diferente daqui a um mês. Então, tudo isso é mutável. E a pergunta importante que a gente tem que fazer é: não é só o quão engajado o meu time está, o quão engajada a minha equipe está, mas em que as pessoas estão se engajando? Ah, o meu time está super motivado. Mas por quê? Ah, só porque eles querem atingir a PL de final de ano. A hora que virar o ano, janeiro, acabou a motivação. É válido, é válido. As pessoas têm suas necessidades, isso é perfeitamente natural e normal. Mas tá ok. Quando virar janeiro, você vai motivar as pessoas com, né? Então, o engajamento, a motivação, ele é mutável e cabe aos gestores entender o que faz as pessoas terem interesse de agir. O que faz as pessoas terem interesse de investir a sua energia, o que as pessoas buscam, né?
Não só o quanto elas estão motivadas, mas por que elas estão. E aqui tem os 5 pontos principais, os 5 focos principais que as pessoas se engajam. O que faz as pessoas se engajarem, então? O trabalho, né? No sentido de entender a necessidade de comprometimento, né? De ter uma entrega pontual, de ter uma boa execução das tarefas, de fazer as atividades bem feitas. Ela pode focar na carreira, que já é um pensamento futuro, né? Meu autodesenvolvimento, eu quero ser um profissional melhor, eu quero aprender mais, eu quero praticar mais, eu quero alcançar um nível elevado, eu quero ser promovida, eu quero ser especialista. Outro foco que as pessoas podem se engajar é na inovação, né? Eu quero estar atualizado, eu quero acompanhar o que está acontecendo no mundo, na sociedade, eu vou investir a minha energia, né, o meu interesse na minha melhoria contínua, acompanhar, né, as mudanças do mundo. A pessoa ela pode se engajar com a equipe, né, no trabalho colaborativo, oferecer suporte ao grupo, receber apoio do grupo, ter uma atenção voltada ali e ser solícito, e ser prestativo, e fazer parte de uma equipe. E a pessoa também pode se engajar no sentido da organização, né? No sentido de ter ali comportamentos que ajudam a empresa a prosperar, no sentido de ser um cidadão de bem, no sentido de ser ético, de ser honesto, né? Então, existem várias coisas que podem fazer as pessoas se engajar nas empresas. E a cultura organizacional, ela pode ser definida como um conjunto de valores, de crenças, de normas e de comportamentos compartilhados pelo grupo, né? Então, são as coisas que acontecem dentro da empresa, como ela trabalha, o que ela acredita, que se enraiza dentro das pessoas e fazem todos compartilharem ali dos mesmos valores. E a cultura organizacional, de certa forma, ela impacta no comportamento, ela direciona o comportamento dos profissionais, né? Então, vou até dar alguns exemplos aqui. A cultura, então, ela é como se fosse a personalidade invisível da empresa, porque todo mundo enxerga as regras e as normas, mas tem ali uma sensação que as pessoas compartilham, uma sinergia, uma sintonia, algumas regras que não são escritas, que as pessoas compartilham entre si. Vou dar um exemplo. Cultura organizacional aqui no exemplo que a gente vai comentar agora. São empresas do mesmo segmento que vendem o mesmo produto. Só que a empresa A valoriza a inovação, a autonomia, a criatividade, as pessoas têm espaço para dar ideias, para errar, as pessoas têm espaço para aprender, para participar de decisões. Na empresa B, a empresa valoriza o controle e a padronização. Então, todo mundo trabalha igualzinho, engessado, rígido, não tem muito espaço, é tudo muito burocrático. Então, isso aqui é cultura organizacional. Não vai ter um papel lá na parede escrito, a empresa é engessada, a empresa é rígida, a empresa é criativa. Não. Isso você percebe pelo ambiente, sabe? Por isso que eu tô falando que é muito de percepção, é algo que as pessoas compartilham ali, que não está formalizado, entende? Então, a cultura é o clima da empresa, é como as coisas acontecem. E aqui a gente tem, por exemplo, empresas, o exemplo de empresas do mesmo segmento, que vende o mesmo produto, mas que tem uma conduta interna totalmente diferente. Então, a cultura organizacional é o jeito que as pessoas pensam, o jeito que as pessoas se comportam, o jeito que elas realizam o trabalho delas, os valores os quais elas seguiam. E eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa real, que inclusive eu tive o prazer de trabalhar, que foi o Grupo Tauá. Lá no Tauá, existe a cultura de fazer as pessoas felizes. Então, lá, tem várias práticas que reforçam isso, né? Tem rituais, né, onde a gente tem um grito de guerra, tem o ritual que a gente canta para os hóspedes, tem os símbolos, né, o sorriso, né, em várias figuras espalhadas pela empresa. A gente tem símbolos, né, que nos identificam. Então, assim, são várias pequenas coisas que contribuem para a formação da cultura. E com o exemplo do Tauá, eu até citei aqui 3 práticas dessa empresa que são, primeira delas, emocionadores. As pessoas lá não são chamadas de colaboradores nem de funcionários.
São chamados de emocionadores. Por quê? Independente da sua função, o seu principal papel na empresa é emocionar os hóspedes, os seus colegas. Então, às vezes, você deixar de fazer uma coisa técnica para proporcionar um momento especial para o hóspede é muito mais importante. Então, até no nosso nome do crachá, a gente traz isso, emocionadores, né? Então, por quê? Para fortalecer essa cultura de pessoas felizes, a cultura de que a emoção é importante. Outro exemplo, a questão do sorriso. Lá a gente é incentivado a cumprimentar todo mundo com um sorriso no rosto, falar bom dia, boa tarde, boa noite para o hóspede, não importa quantas vezes a gente encontre com ele pelos corredores, cumprimentar os nossos colegas, né? Lá se fala muito que o sorriso aproxima as pessoas, o sorriso diminui a distância entre as pessoas. Então, são falas que não estão no nosso contrato de trabalho, mas que cria um clima que faz a gente fazer parte, faz a gente ali aderir, né? Outra prática muito interessante lá é de valorização desses comportamentos. Então, lá tem as moedas virtuais por boas práticas. Então, por exemplo, se eu tenho atitude de colaboração, se eu tenho atitude de atenção especial, se eu tenho uma atitude de proporcionar para o meu hóspede um momento encantador, eu sou reconhecida com essas moedas virtuais que eu posso trocar por prêmios que vão de chocolates a eletrodomésticos. Além disso, lá já teve também um programa que chamava Momento Magia, que também falava de momentos onde os emocionadores trouxeram emoção para os hóspedes, trouxeram um calor humano, trouxeram um momento de conexão. Então, tudo que acontece dentro do Tauá é voltado para a cultura da felicidade, né? Então é isso que é cultura. A cultura é quando a empresa ela decide o que é o mais importante para ela e faz tudo girar em torno daquilo. Então, para o Tauá, a coisa mais importante é a felicidade. Então, tudo que a gente for fazer dentro dessa empresa vai ter esse foco. Isso é criar a cultura. E a cultura lá é muito forte. É quase uma lavagem cerebral que acontece, que a gente realmente muda o nosso jeito de ser. A gente fica mais sorridente, mais comunicativo, é uma coisa impressionante. Então, é o efeito multiplicador da cultura, né? Ele gera um gatilho. A cultura, quando você começa a se adaptar, ela gera um gatilho em você, uma motivação ali de agir daquela mesma forma. Você começa a ter elevação do seu nível de desempenho, né? Porque você está mais adaptado, você está mais com sintonia com o seu grupo, o ambiente se torna mais fértil para você se expressar, para você se desenvolver, e você se consolida ali dentro da empresa quando você realmente se adapta à cultura, você sente que faz parte, você se sente pertencido, e você principalmente se encontra, né? Porque se é uma empresa que tem valores que vão contra o que você acredita, você não vai se adaptar, você vai ter infeliz. Não dá para trabalhar num lugar que age de uma forma que você não agiria fora do trabalho. Se a empresa tem uma prática que fere o que você acredita, você não vai conseguir se adaptar. Então, isso tudo é a cultura. Então, com base nas estratégias, né, a empresa escolhe, cria suas estruturas, suas práticas, seus rituais, seus símbolos, tudo isso visando garantir que as pessoas tenham suporte e condições necessárias para atuar dentro dos padrões esperados de comportamento. Então, a cultura é o comportamento do grupo, né? E a cultura, ela pode sofrer alterações com o decorrer do tempo, né? A gente tem um exemplo aqui na nossa cidade, de Araxá, né, que é a empresa CBMM. A gente percebe que a cultura da CBMM mudou muito com o decorrer dos anos, né? Antes tinha várias práticas voltadas para reconhecimento, para o incentivo das pessoas, que hoje a gente percebe que mudou, né? Então, por quê? Houve ali uma mudança de gestão que a cultura foi revista, ela foi readaptada, e isso acontece sempre no mercado de trabalho. Às vezes um líder muda a cultura, às vezes o mercado força a empresa a mudar. Muitas das vezes, quando a empresa ela passa por uma mudança de geração, né? Às vezes é uma empresa familiar, vai passar para os filhos do fundador, muda totalmente a cultura. Então, tudo isso, né, é mutável, mas a empresa tem que acompanhar para ela não perder os seus valores essenciais. E o que diferencia, então, a cultura, o clima e a satisfação? Qual que é a diferença desses três?
A cultura são as crenças e os valores enraizados. O clima é a percepção que as pessoas têm sobre o ambiente, né? E a satisfação é o quanto elas estão satisfeitas com essa percepção. A cultura, ela é de longo prazo, tanto para construir quanto para mudar. O clima organizacional, ele oscila muito rapidamente, de uma semana para outra, de um mês para o outro. E a satisfação é muito mais rápida. Eu estou satisfeita hoje, amanhã eu posso já não estar. Aqui a gente tem o exemplo da cantina. O que, que é? A empresa valoriza os relacionamentos interpessoais. E para isso, ela tem uma cantina, um ambiente onde as pessoas podem descontrair, conversar. Então, ela tem um ambiente para mostrar que ela valoriza aquilo que ela diz que valoriza. Daí, o que, que é o clima organizacional? É a percepção que as pessoas têm desse ambiente. É a percepção que as pessoas têm que esse ambiente foi construído para a convivência. Que esse ambiente foi construído para as comunicações, para os relacionamentos. E a satisfação é, se eu gosto desse ambiente, se eu gosto desse espaço, se eu gosto dessa ideia de, de compartilhamento de espaço, de troca, de relacionamento entre as pessoas. Então, a cultura é o que a empresa acredita e o que ela pratica, as crenças e valores. O clima é como as pessoas percebem, né, o ambiente. E a satisfação já é individual. Cada um vai ter o seu nível de satisfação ou insatisfação. E a cultura do engajamento, né? A cultura, então, é o DNA da empresa. E o engajamento, igual a gente viu, é a manifestação dessa cultura, é o comportamento, é o interesse, é o nível de energia que você gasta para poder se desenvolver na empresa, né? E a cultura, quando você trabalha a cultura de engajamento, você vai ter os profissionais mais adaptados, mais interessados, você tem mais clareza para tomada de decisão, você consegue atingir alta performance. Então, a cultura, gente, é um tema muito importante para manter os melhores profissionais, os profissionais engajados, os profissionais por mais tempo na empresa. E os colaboradores, como eu até comentei antes, vão investir mais tempo, energia e disposição naquilo que é comunicado para eles, naquilo que eles entendem, né? Porque aqui tem no nosso material até um exemplo. Às vezes, as empresas esperam, às vezes não, sempre. As empresas esperam que as pessoas vão além, que elas consigam ir além, que elas consigam entregar além. Mas o que é além? Para muitas pessoas, ir além é passar mais horas no trabalho, é fazer hora extra. Mas às vezes o que a empresa quer é que você pense fora da caixa, que você vá além do óbvio, que você seja criativo, é que você inove. Mas tem que ser claro. O profissional, ele vai entregar e vai valorizar aquilo que ele entende. Se a empresa não está sendo clara nas expectativas, o funcionário não vai corresponder. O que faz com que algo seja importante ou não numa empresa é o que determina a cultura organizacional. Então, a empresa tem que deixar claro o que é importante, o que ela valoriza, né, no sentido de comportamento, de conduta. Igual a gente comentou, uma empresa muito controladora, não adianta querer que as pessoas sejam inovadoras. Se você controla muito, você inibe, né? Então, a empresa, o que ela diz, o que ela pratica, tem que ser compatível. E os reconhecimentos, as recompensas, como né, a gente até deu o exemplo do Tauá, os incentivos, são sinais que mostram para os funcionários o que eles realmente valorizam. Porque, igual eu comentei no Tauá, o Tauá valoriza a felicidade, o atendimento de excelência, o sorriso, o calor humano. E ele tem práticas que valorizam isso por meio de prêmio, de reconhecimento, de remuneração, né, de questões financeiras mesmo, de reconhecimento público, de status, que deixa muito claro o que eles valorizam. É assim que as empresas têm que atuar. Até porque as empresas elas têm uma dificuldade para conseguir fazer tudo que elas precisam, né? A gente tem energia limitada, o ser humano tem energia limitada, o ser humano tem tempo limitado, ele não consegue se dedicar com total dedicação ao trabalho, à família, à saúde, à inovação, à equipe, aos subordinados, ao líder. Não dá, não dá. Então a empresa precisa deixar claro o que é mais importante, o que eu mais espero.
que o líder precisa mais de você? Então, o papel do líder, do RH, da diretoria, da gestão é trazer clareza para as pessoas, para deixar claro onde que elas têm que se dedicar mais, porque é possível se dedicar tudo ao mesmo tempo. Não dá para esperar isso das pessoas. E o poder silencioso dos sinais culturais, as pessoas observam. Então, as pessoas observam o que gera promoção. É você trabalhar bem, é você atender bem, é você puxar o saco. Infelizmente, tem esses comentários de corredor, e a empresa tem que ficar atento para qual o sinal que ela está passando para os seus funcionários. As pessoas observam quem é aplaudido em público, quem é, às vezes, chamado atenção em público. As pessoas observam o que é formalmente facilitado, o que a empresa cria obstáculo, onde que você encontra barreiras para atuar. Tudo isso que eu comentei agora são sinais que o líder dá, que a empresa dá, que o RH dá, que, igual eu comentei, não estão escritos, mas são sinais de comportamento que as pessoas observam, né? E as pessoas vão ter mais interesse e energia para aquilo que elas sabem que vão trazer retorno. Então, a cultura determina o que é importante, isso dita os comportamentos, e os comportamentos vão ditar o nível de engajamento que as pessoas vão ter nas suas áreas de interesse, nas suas atividades do dia a dia, nas suas entregas e resultados. Então, não pode existir o ponto cego, que é, além da gestão ou do RH, de achar, não, isso aqui é o ideal, isso aqui é o que as pessoas precisam, isso aqui é o que a empresa espera, e na prática, isso é outra coisa. E também não pode ter desconexão de expectativas, né? Para o colaborador, o que a empresa oferece não atende às expectativas. Aquela cultura que a empresa propõe não está de acordo para aquele perfil de funcionário. Então, gente, tem que ter ali uma sinergia, um estudo, um trabalho, um planejamento, para que haja realmente ali uma reciprocidade entre as pessoas, entre as equipes e entre o colaborador e a empresa. Então, a tríade do ambiente, né? A cultura é o que a empresa acredita, o clima é como as pessoas se sentem, né? E a satisfação é o julgamento que ela faz daquilo que está sendo oferecido. Então, é importante, né? Prioridades claras, reconhecimento coerente, estrutura adequada. E o engajamento, ele é formado pelo pensamento, o sentimento e a ação, né? Tudo isso que a gente falou agora tem o objetivo final de canalizar a energia humana, que é limitada, então a gente tem que direcionar certo, canalizar essa energia humana por meio de diretrizes culturais claras, por meio de regras claras, estratégias bem definidas, para garantir a sobrevivência e o sucesso organizacional. Então, os líderes têm sempre que pensar em quais tarefas a minha equipe coloca mais tempo no seu dia a dia. Quais atitudes será que a empresa tem que proporciona mais reconhecimento? Qual atitude que a equipe tem que ter que vai proporcionar mais reconhecimento? Então é isso, né? Em que você está gastando mais tempo, em que você tem mais interesse, o que a empresa valoriza mais? Então as lideranças têm que pensar nisso. E o ecossistema perfeito é uma cultura com pressupostos claros, que vai gerar condições coerentes de ambiente, e as pessoas vão perceber isso para ter uma real satisfação e engajamento, né? Uma satisfação honesta, um engajamento sincero na realização do seu trabalho. E ficou um tema aqui que a gente vai tratar na próxima aula, porque já é 8h37 aqui no meu relógio, então já deu aí 1h30 da nossa aula. Esse aqui é um tópico curto, mas eu vou deixar para a próxima aula mesmo assim, treinamento e desenvolvimento, e também a responsabilidade social, que é outro tópico que a gente vai comentar na próxima aula. E aí a gente vai finalizar o nosso módulo sobre gestão do desempenho e retenção de talentos. Então, hoje a gente falou de recrutamento e seleção, descrição de cargos e competências, falou de cultura organizacional e engajamento, e o treinamento e desenvolvimento e responsabilidade, eu vou fazer um apanhado na próxima aula, que é onde a gente vai terminar a nossa disciplina. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, a vocês, a todos pela atenção.
Caso de dúvidas, pode me contatar e estaremos juntos aí no próximo mês para encerrar essa disciplina. Muito obrigada. Boa noite.